gente vai ler só um versículo. Foi o mesmo tema de ontem, né? É o tema do congresso que eles escolheram. Diz assim, Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler mais uma vez? Juntos? Vamos lá? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Você pode sentar. Quando o Bruno me passou esse texto, eu fiquei... Obrigado, tá? Eu fiquei bem feliz porque eu gosto muito do texto de Apocalipse. É um texto que traz muita alegria ao meu coração. E a gente vai fazer uma jornada até chegar nesse texto. Peço que a igreja tenha um pouco de paciência, para que a gente possa compreender e entender do que de fato João, inspirado pelo Senhor, está tratando aqui nesse texto. Só, Livinha, você botou, foi a música, né? É o microfone. Você consegue botar um pouquinho aqui? Isso, som, aqui, isso. Porque senão eu posso me empolgar e dar um glória muito alto e achar que está baixo, entendeu? Cadê? Eu vou fazer isso não. Amém? Vamos lá. Eu quero começar essa palavra com a igreja, conversando com vocês, a respeito de uma perspectiva cristológica dupla, a respeito dos ofícios de Cristo. Porque nesse versículo que a gente leu, ele fala sobre um dos 3 ofícios de Cristo. Cristo tem 3 ofícios na Bíblia. Cristo, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi rei. Muito parecido com Samuel, que foi sacerdote, profeta, não rei, mas no caso juiz. Jesus tem esse tríplice, esse ofício triplo. E esse versículo que nós vamos nos concentrar mais lá na frente, trata a respeito de um dos ofícios de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6, vai falar a respeito do seu ofício de profeta. E eu vou trabalhar nesse bloco com vocês a respeito dessa perspectiva dupla desses 3 ofícios de Cristo, porque ele exerce hoje os 3 ofícios em glória, mas exerceu esses 3 ofícios aqui na terra em formato de humilhação enquanto homem. Apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 4, versículo 6, diz que porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui na terra, ele era o profeta que iluminava a todos aqueles que chegavam em seu caminho com a pregação da palavra, apresentando Deus aos homens. Ele era a voz de Deus enquanto homem aqui na terra, como todo profeta precisa ser. Era ele que trazia o conhecimento da glória de Deus, e ele trouxe isso a nós. Lucas 4, versículo 18, ele vai fazer essa declaração dessa profecia lá do livro de Isaías, que vai dizer: Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje ainda, o Senhor Jesus continua o seu ministério profético. Jesus, ele ainda é profeta na igreja, porque ele prega nos cultos, ele prega no evangelismo, porque ele continua pregando através do seu Santo Espírito. Ele continua trazendo conhecimento de Deus aos homens. Ele falou isso a Tiago: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a maior voz profética que existe. Não é à toa que a Bíblia é a sua própria palavra. E quando nós profetizamos, nós estamos pregando a palavra de Cristo. Isso é Cristo profetizando. Eu sei que hoje os jovens pregaram aqui, cantaram, muitos pregam aqui em outras igrejas, mas não é um homem.
Isso, esperamos que assim seja, né? Não é o homem, é Cristo pregando na igreja, é Cristo profetizando sobre a igreja. Mas quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele foi humilhado enquanto profeta. Ele foi um profeta humilhado no seu exercício. No seu último dia de vida, quando ele desce a Jerusalém, ele vai fazer aquele lamento: Jerusalém, Jerusalém, lá em Mateus 23, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Qual era a função do profeta no Velho Testamento? Você percebe que o profeta ele não tinha um lugar no tabernáculo, porque você tinha ali levita, sacerdote, sumo sacerdote. Você não tem a figura do profeta na estrutura religiosa do tabernáculo. O profeta é aquele que está do lado de fora, pregando para a parede, pregando para o altar, chamando o sacerdote de parede branqueada. Hoje, Jesus Cristo ainda está do lado de fora de muitos tabernáculos, gritando e chamando, batendo a porta, esperando que eu e você abramos a nossa porta para eles, porque todos nós aqui somos um templo de alguma coisa. Se esse templo aqui não pertence a Cristo, é porque Satanás tem se assentado nesse coração. E Cristo, com a sua voz profética, quando ele bate, ele está clamando, ele está enviando a voz de salvação. Jesus Cristo, como sacerdote, ele permanece nesse ofício, porque ele intercede pela sua igreja. Hoje ainda ele intercede por mim e por você. Ele ora por nós ao Pai. Ele é o nosso mediador. Hebreus 8, versículo 1 vai dizer assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Esse é o exercício glorioso dele hoje. Mas ele aqui na terra, enquanto sacerdote, foi humilhado. Hebreus 8, versículo 4, desse mesmo texto que a gente leu agora, diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Em muitos lugares, Jesus Cristo não seria nada na igreja, pelo que ele representava. E é isso que Hebreus está dizendo. Era o Filho de Deus, que ele nem sacerdote seria, se ele estivesse na terra. Ele não seria reconhecido como sacerdote. Hebreus 9, 26 vai dizer: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacerdote, foi necessário que o sacerdote morresse e se sacrificasse. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então esse foi a ação dupla de Jesus Cristo enquanto sacerdote, enquanto profeta, e ele também tem um ofício de rei. E agora a gente começa a se encaminhar para a pregação. Está um pouco distante, está lá na tenda. Daqui a pouco ela vem mais para cá. Mas a gente está começando a entrar agora na perspectiva do seu reinado. Jesus Cristo, enquanto aqui na terra, ele também cumpriu o seu ofício de rei. Por mais que a gente leia que ele se esvaziou e tomou a forma de servo, mas ele esteve como rei entre nós. É porque a sua forma real de atuar é servindo. É porque a gente não entende. É porque a gente não compreende. Mas ele esteve como rei aqui nessa terra, e o Senhor chancelou o seu reinado quando ele esteve entre nós.
Como é que o Senhor chancela isso? Hebreus 10:5. Primeiro, preparando um corpo para ele. Esse rei desceu nessa terra e ele precisava de um corpo. E através de Maria ele ganha esse corpo. Hebreus 10:5 vai dizer: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O Senhor chancela o seu reinado, dando-lhe porção irrestrita do Espírito Santo. Às vezes nós buscamos o Espírito Santo, sabe, mais do Espírito Santo, cada vez mais, mas o Senhor recebeu uma porção irrestrita, não foi limitado para ele. Ele tinha o Espírito Santo na sua plenitude. João 3:34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Você consegue imaginar? Às vezes a gente fica impactado por alguém que prega com eloquência ou no poder do Espírito Santo e que nem tem a sua vida totalmente preenchida pelo Espírito Santo, porque na verdade ninguém tem. Você imagina ouvir Jesus falar, porque ele não recebeu o Espírito por medida. Ele recebeu uma plenitude do Espírito Santo enquanto homem nessa terra. Jesus teve a sua realeza chancelada por Deus quando Deus afirma diante dos homens que a linhagem dele era real. Mateus 3:17 vai dizer: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor, para esse rei preparado, o Senhor declarou e liberou para eles homens como servos e embaixadores. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja que o reinado dele é um reino que está na terra. É por isso que ele vai dizer aos seus discípulos que o reino já estava entre eles. Quando eles perguntam a respeito do reino, Jesus vai falar: o reino já está entre vocês. Eles não conseguiam ver, mas toda a estrutura já estava funcionando, porque Jesus Cristo era o rei que já estava entre nós, e os homens não conseguiam perceber. Deus chancela o seu reinado entregando a vida de muitos homens a ele. Lembra quando o povo pede um rei para Samuel? E a resposta de Deus é assim: Samuel, diga para o povo que quando você tem um rei, a vida deles não pertence mais a eles, que as suas mulheres, as suas filhas, as suas posses não serão mais deles e serão do rei. É isso que o Senhor faz com Jesus Cristo. Deus entrega homens a Jesus Cristo. Está lá em João 17:4-6. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora, gloria-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. O Senhor recebeu a vida dos apóstolos. Os apóstolos agora pertencem a Ele. Os discípulos pertencem a Ele, ainda em terra. Como hoje nós pertencemos a esse Rei glorificado, mas já aqui como homem, o Senhor Jesus Cristo já tinha a vida, Ele já era Senhor e possuidor da vida daqueles homens. Isso fica muito claro, por exemplo, na declaração de Tomé. Quando Jesus desce para curar Lázaro, e Tomé diz assim: vamos descer com ele, vamos morrer com ele, porque ele já tinha o sentimento de que a vida dele pertencia ao Senhor, tanto em vida quanto em morte. O Senhor Jesus, enquanto homem, recebeu autoridade como rei para poder julgar. João 5, versículo 27, diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E como consequência dessa capacidade, dessa autoridade que ele tinha para julgar, ele também tinha autoridade para perdoar. Mateus 9, 5-6. Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus Cristo, no pleno exercício do seu reinado enquanto homem, até esse ofício há uma perspectiva dupla. Jesus Cristo hoje, ele é rei glorioso,
mas ele também foi humilhado como um rei aqui na terra. João 19, 1 a 13, depois do 19 ao 31, diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Veja, Jesus Cristo ele foi humilhado primeiro de uma forma ampla, porque a ofensa dele não bastava que estivesse escrito. Como era uma cidade com muita trâmite de pessoas, fizeram questão de escrever em hebraico, no grego e no latim. E mesmo nessa humilhação, os sacerdotes não aceitam, porque Pilatos diz assim, ele coloca escrito: o Rei dos Judeus, e os sacerdotes dizem: não, ele não é nosso rei não, escreva assim: sou o Rei dos Judeus. Como dissesse assim, isso aí é ele que está dizendo, porque ele não é. Só que Pilatos não reescreve, porque Pilatos responde assim para o sacerdote: aquilo que eu escrevi está escrito, e eu não vou fazer outra placa. Jesus Cristo, nos seus 3 sacerdotes, ele foi humilhado por nós. Ele foi humilhado enquanto profeta, ele foi humilhado enquanto sacerdote, e ele foi humilhado enquanto rei, enquanto esteve aqui conosco. Eu digo conosco porque, de fato, se Jesus Cristo descesse agora, se a história da salvação começasse a descortinar agora, não seria diferente. Talvez até pior, porque nós ainda estaríamos, ou porque hoje nós temos um processo de acúmulo de maldade, não é verdade? O homem se desenvolve cada vez mais em formas de pecado. Só que Jesus Cristo morre, tá vendo? Já cheguei na morte dele. Eu preciso terminar a pregação com ele voltando. Ok? Jesus Cristo morre e ele vai ascender o céu. Só que quando ele sobe ao céu, o Pai já começa a honrá-lo. E ele sobe como um poderio militar. Apóstolo Paulo fala isso aos Efésios 4, versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nesse exato momento, lá no céu, o Senhor Jesus, ele é o glorioso profeta, ele é o glorioso sacerdote, ele é o glorioso, eterno, invisível e infalível Rei das nações. Ninguém pode tirar a plenitude do seu sacerdócio, do seu ofício de profeta e da sua condição de rei. Apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. No capítulo 6, versículo 15 e 16, vai dizer: ao qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. E o texto que os jovens leram aqui, Apocalipse 15, de 3 a 4, vai dizer: e cantavam um cântico novo de Moisés, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei dos santos, quem não te temerá? O Senhor, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então aquele cordeiro que é humilhado e sacrificado aqui na terra, hoje
ele é o Cordeiro que recebe cânticos de adoração no céu. E aqui começa a chegar o fim desse ministério tríplice desse Cordeiro. A imagem do Cordeiro carregava essa tríplice, esse ministério triplo, ainda aqui na terra. O Cordeiro da lei, ele tinha a função de profeta porque ele pregava na sua morte. Ele ensinava na sua morte. Levítico 5, de 5 a 6, vai dizer: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação, e em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. O que era o aspecto profético do Cordeiro? Era mostrar para mim e para você que ele estava morrendo, mas estava morrendo por nossa culpa. O Cordeiro tinha essa pregação. Ele tinha essa pregação nos seus olhos. Quando aquele homem olhava para aquele bode e contava e confessava os seus pecados para aquele bode, porque é daí que nasce a ideia do bode expiatório, que é aquele que me substitui. Aí eles levavam 2 cordeiros para o tabernáculo. Um seria sacrificado. O outro, eles precisavam agarrar aquele bode, olhar para aquele bode, confessar os pecados para aquele bode e soltar o bode no deserto para que ele morresse na caminhada do deserto. Porque isso era a sombra daquilo que Cristo faria, levando os nossos pecados sobre ele. Ele seria o cordeiro que seria sacrificado, mas também seria o cordeiro que carregaria os nossos pecados. E é por isso que o cordeiro tem um aspecto profético. O cordeiro pascual, ele também tem aspecto sacerdotal. Hebreus 9, versículo 22, também foi lido aqui. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Está lá em Levítico 17, 11, pois a vida da carne está no sangue. Eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O cordeiro, ele tinha um aspecto de sacerdote, porque ele carregava os pecados. Era o seu sacrifício que dava o perdão para aquele povo naquela época. Não é à toa que o cordeiro tem esses aspectos, porque Jesus é o cordeiro. Ele é o cordeiro. João Batista declara isso no capítulo 1, versículo 29 de João. Quando Jesus está passando, João vai dizer: vejam, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que esse cordeiro, que enquanto esteve aqui na terra, ele foi colocado deitado em um calvário, em um madeiro, para ter os seus pés e as suas mãos perfuradas por aqueles cravos. Hoje esse cordeiro está de pé no trono do Senhor. Ele não está mais em estado de humilhação, suspenso naquela cruz sobre o Gólgota. O cordeiro hoje é aquele que se levanta num trono de glória. Ninguém pode roubar a glória do cordeiro. Apocalipse 5, 6 diz: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, mas ele estava de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E Apocalipse 5, versículo 12 vai dizer: e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Ele é digno. Esse cordeiro é digno. E por que ele é digno? João vai explicar, não João Batista mais, mas o apóstolo João vai explicar isso lá na ilha de Patmos. Apocalipse 7, 9 a 10. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, em línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então por que ele é digno? Porque a salvação pertence somente a ele. Não pertence a anjos, não pertence a arcanjos, não pertence a querubins, não pertence a serafins, não pertence aos seres viventes, não pertence aos 24 anciãos, não pertence a nenhuma criatura que está no céu. A salvação pertence somente ao Cordeiro.
somente ao Cordeiro. Não pertence ao Espírito Santo, não pertence ao Pai, só pertence ao Cordeiro. E esse é o clamor da igreja através do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa terra profetizando salvação, porque é isso que Deus move através da nossa vida. E agora sim, o texto que é proposto para essa noite, Apocalipse 19, já está chegando, porque eu preciso começar ele por Apocalipse 18, porque senão a gente não vai conseguir compreender. E eu quero fazer uma leitura de bloco até a gente chegar em Apocalipse 19, porque lembra daquele tríplice ministério que eu falei de Jesus Cristo, que hoje ele ainda exerce, porque hoje ele ainda é profeta, hoje ele ainda é sacerdote, hoje ele é rei. Mas a partir de Apocalipse 18, Jesus deixa de ser sacerdote, Jesus deixa de ser profeta, e ele vai começar a exercer um único ofício, que é rei. Vamos lá. Apocalipse 18, versículo 1, diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Presta atenção, irmão. Esse mundo está vivendo um estado de perfeita prosperidade, de tudo que é ruim, de tudo que é imoral, de tudo que é profano. Esse mundo está se embebedando nas delícias da Babilônia. Babilônia está expondo os manjares, e esse mundo tem se saciado, tem se embebedado. Jovens têm provado disso cada vez mais, têm sentido prazer nessas delícias. Eles ficam assim: mas é tão bom, porque houve o despertar do paladar para a pecaminosidade. Esse mundo, e aí, me desculpa, e aqui agora a coisa vai começar a ficar um pouco desagradável, porque João vai dizer que todo aquele que bebe do vinho fornica com Babilônia, se torna uma só carne com a Babilônia. Então, quando eu vejo crentes, jovens, adolescentes, crianças ou velhos, com postura de se agradar do que a Babilônia favorece, então, por exemplo, eu tenho no início do ano o período do carnaval, e aí eu vejo um monte de crentes que vai dizer assim: não, eu gosto de assistir os desfiles, é porque as fantasias são tão bonitas, inclusive aquelas que quase também não têm fantasias. A Bíblia diz que eu não deveria colocar coisas más diante dos meus olhos. A palavra do Senhor diz em Abacuque que Deus não coloca aquilo que é mal diante dos seus próprios olhos. Mas eu tenho um monte de crente que está fornicando com a Babilônia, está tendo relações sexuais dentro do seu interior, se tornando uma só carne com este mundo que apodrece de pecado, que prospera na imoralidade. E o crente está lá, saboreando as delícias, se demole até samba, ele fica bonito, ele, nossa, olha que lindo, ele tem um vigor para gravar vídeo para o TikTok, fazendo aquele assim, ó, dança horrorosa, horrível, não dá nem para chamar aquilo de dança, parece que está tendo uma convulsão, aí chega na hora do culto, fica assim, ó, porque está provando das delícias da Babilônia. Babilônia está atraindo, Babilônia despertou o paladar pelas coisas profanas. Versículo 4 ao 6: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras.
No cálice em que eu vos der de beber, dai-lhe a ela em dobro. A gente tem a sensação de que Deus está desconsiderando toda a profanação que está sendo feita com o seu santo nome. Essa é a sensação que a gente tem, sim ou não? Que isso? Como assim, Deus? O mundo está brincando, eles te afrontam e o Senhor não faz nada. E essa metáfora que João usa aqui é perfeita. João diz assim: e o Senhor se lembrou das iniquidades dela. Dá a impressão que Deus esqueceu, mas não é que esqueceu. Eu não sei se você, enquanto pai, já fez isso, né? Quando o teu filho erra, só que você está na casa de um amigo ou em um lugar público e você não quer corrigi-lo ali, e você diz assim: quando a gente chegar em casa, a gente acerta. Teu filho é bobo. Todo filho é bobinho, porque o pai continua conversando e o filho fica com aquela sensação: ah, meu pai esqueceu. Meu pai esqueceu. A festa demorou 3 horas. Aquele pavor do início, quando o pai fez a promessa, em 5 minutos passa. A criança corre, a criança pula, a criança vai no carro, gritando, se divertindo, achando que o pai esqueceu a sua promessa. Só que o pai está no volante assim, ó, pisando fundo no acelerador, doido para chegar em casa. Ah, o filho entra saltitante na sua casa. Ah, que dia maravilhoso. Até que o pai chega assim e fala assim: vai lá no quarto, tira a tua roupa e de volta com o meu chinelo. Isso é porque a gente esqueceu? Não, a gente não esqueceu. Essa é a aplicação que João está falando. Parece que esse mundo não está tendo uma correção no exato momento. De fato não está. E de fato não está. Só que João vai dizer que chegará um momento em que Deus se lembrará das iniquidades da Babilônia, e ele retribuirá a Babilônia em dobro tudo aquilo que ela fez. É isso que está escrito em Apocalipse. Versículo 7: quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Veja se não é isso que o mundo faz, somente quando estão conversando com a gente. Eles se gloriam, eles se acham superiores, eles acham que nunca serão julgados, eles acham que a tristeza nunca chegará à sua vida, eles acham que Deus não fará nada contra eles. Babilônia afirma que é uma rainha e que não está desamparada. O mundo sabe que não tem Deus, mas eles não se sentem desamparados. Babilônia fala: não, eu não sou viúva. Eu não sou viúva. Eu tenho Deus comigo. Versículo 8: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da... Irmão, é que tem coisa aqui que eu não boto na pregação, mas a gente pega assim na hora. É incrível como é que existem tanto texto de como é que Deus vai tratar a Babilônia, de como Deus vai tratar esse mundo. E é incrível como é que tem gente que larga o evangelho para se associar com o lado fraco da força. É por isso que a Bíblia diz que o Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos. Na minha versão, eu digo assim: Satanás deixa um ímpio idiota. Porque nem é, a coisa não precisa nem ser espiritual, é só fazer as contas. Deus, mais forte que Satanás, mais forte do que eu, nunca negou aquilo que ele falou, e se associa com o mundo. 9: e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Todas as seduções desse mundo um dia vão passar. Tudo aquilo que esse mundo acha que é o máximo, um dia vai passar. Ele vai perder o prazer. E há uma aplicação para que a gente possa entender, não a respeito da volta de Jesus Cristo, porque a gente, às vezes, o mundo lá fora valoriza tanta coisa, como o sexo, como a bebida, como uma vida libertina,
como as drogas. E eles experimentam momentos da perda do prazer dessas coisas sem nenhuma perspectiva religiosa. Por exemplo, quando a enfermidade chega e ele fica no hospital frente à morte. Ele não pensa em quantas mulheres ele quer fazer sexo ou em quantos homens. Ele não pensa em que carro ele quer comprar. Ele não pensa, ele não tem intenção de ficar se vangloriando. Toda altivez, tudo cai. Tudo cai pelo desespero de perder a sua própria vida. E eu não estou nem falando de perspectiva religiosa e nem de eternidade. Estou falando de uma perspectiva efêmera dessa vida que é como um vapor. Você vê as pessoas no teu trabalho, na tua escola, se vangloriando de coisas que uma doença é capaz de ressignificar e tirar todo o valor. Todo o valor. Você vê aquele teu colega que, não, porque eu consegui tanto dinheiro, tanto isso, e quando está beirando a morte, a única coisa que eles querem é viver. Toda a sedução deste mundo, toda a riqueza de Mamon, toda a luxúria da Babilônia, todos os manjares do rei desaparecerão. Nada disso será satisfatório quando Jesus Cristo voltar. Nada disso compensará. O desespero será pela salvação. Versículo 20, ele vai dizer: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto ela. Vocês acham, meus irmãos, de fato que Deus esquece de tudo que o mundo faz contra nós? Às vezes a gente vê esses textos assim: olha, se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te ofender, não ofenda. Se alguém te blasfemar contra você, não lance palavras de perjúrio. E aí dá a impressão que Deus quer que a gente haja como se fosse um idiota. Como parece que Deus é aquele pai passivo que não se importa com o nosso sofrimento, ou com a humilhação que o mundo faz, ou com os deboches que os colegas da nossa escola fazem contra nós. Mas ele não se esquece, meu irmão. Ele vai tratar com cada ofensa, ele vai tratar com cada sofrimento. O anjo vai dizer assim para João: João, Babilônia está pegando fogo, se alegra, porque Deus vingou os profetas e os sacerdotes. Não é apenas a respeito dele esse sacrifício, é a respeito dos seus profetas, é a respeito dos seus sacerdotes, é a respeito do sangue derramado, é a respeito de todo o martírio dos seus filhos, é a respeito da sua igreja perseguida. Esse mundo enfrentará a ira de Deus, somado a tudo aquilo que eles infligiram sobre nós. Nós hoje somos os profetas que Deus coloca, e o mundo continua matando os seus profetas, mas o Senhor tratará com Babilônia acerca de cada crente. Quando vocês veem esses vídeos de missionários, de igrejas que foram incendiadas, de igreja onde tem corpos espalhados pelo chão, e você fica: meu Deus, onde está Deus? Deus está lá, irmão. Deus está vendo tudo. Salmo 50, versículo 21. Estas coisas tens feito e eu me calei. Tu pensas que eu sou como tu? Eu te arguirei em sua ordem, tudo porei diante dos seus olhos. Deus não é como a gente é. E porque Deus se cala durante um tempo, a terra se comporta como se ele fosse igual a nós. Quer tratar a Deus como se fosse um coleguinha ou alguém inferior. Versículo 22. Em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e de nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Eu acho muito interessante, porque a gente tem um grande poder hoje, que milita contra a igreja, que é a classe artística, que é a mídia. E essa classe vai ser destronada, porque já viu como é que é interessante? Por exemplo, eu sou professor de educação física, eu falo de educação física. Talvez tenha alguém aqui que seja enfermeiro, nutricionista, a Vitória é nutricionista, né? Alguém estuda aqui medicina, a Kelly é nutricionista, o pessoal que estuda psicologia, cada um fala da sua área. Já percebeu que no Brasil, parece que o artista, quando começa a trabalhar, ele recebe diploma de todas as áreas? Porque eles sentam num programa tipo da Fátima Bernardes e ele opina sobre tudo.
e ele opina sobre tudo, e todo mundo bate palma, e ele tem razão sobre tudo, aí você fica pensando, onde esses caras estudaram? Psicologia, ciência política, porque ele sai falando sobre tudo, irmão. E aí, pelo fato que ele é artista, aquilo que ele fala tem um peso de verdade, eles parecem uns intelectuais, eles guiam, e eles estão fazendo isso com os jovens, estão fazendo isso com os adolescentes. Eles abrem um canal de YouTube e saem falando, e os adolescentes e os jovens olham para esses homens, nossa, mas olha o Felipe Neto, não, ele falou isso, isso e isso, não, qual é o nome do outro? Lucas Neto, né? Ah, o Lucas Neto, ele falou isso, dois endemoniados, irmãos, demoniados. Ah, não é possível, irmão, meu Deus do céu. Não é possível que a pessoa não entende. Ah, mas o um não pega tão pesado. É possível que o crente não perceba que um está fazendo só a conexão para o outro. Tipo, eu arrebanho os mais novos com um conteúdo mais leve, e quando eles crescerem, eu entrego na mão do meu irmão. Só que esse tão bobinho, há um tempo atrás, fez um vídeo com uma menina simulando que ela estava fazendo sexo oral num pirulito. E eles riam, e era uma garota novinha, tipo de 9 anos. E aí eu ando pelas igrejas, às vezes assim, eu não sei, aqui eu acho que eu nunca vi, tomara, graças a Deus, ainda bem, Senhor, cega os meus olhos. Aí eu vejo assim, o Lucas Neto, eu fico assim, filho de crente, louvando pessoas guiadas por um espírito maligno, louvando pessoas que fornicam com a Babilônia, louvando pessoas cheias de malignidade, filhos de crente, irmãos. A igreja, crentes do Senhor, se relacionando com prazer, com apetite por tudo que Babilônia está servindo. Todos esses influenciadores ficarão calados quando o Cordeiro derrubar a Babilônia deste mundo. Bem, chegamos em Apocalipse 19. Em Apocalipse 18, existe a promessa de tudo que Deus fará. Em Apocalipse 19, o Cordeiro começa a fazer. E aí, Apocalipse 19, ele já começa de uma forma gloriosa. As pessoas estão olhando para um céu e de repente um som estrondoso irrompe o céu. Vai dizer, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Eles aqui ainda não estão vendo nada, só há um som de um grande coro. Hoje foi engraçado porque às vezes a igreja demora para entrar na EBD. Aí eu falei, vou botar um som de um sofá. Aí quando eu botei, eu vi irmão assim, ó. Apocalipse 19 está dizendo assim, ó, e de repente eu ouvi João, ele só ouve, ele nem vê. Ele ouve um grande coro, um som de um grande coral, dizendo: aleluia, salvação, glória e honra pertencem ao nosso Deus. Versículo 4, João vai continuar. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele não é mais sacerdote, não há mais mediação, não há mais oração pelos nossos pecados, não há mais intermediação. Jesus Cristo nunca mais será sacerdote, Ele nunca mais irá orar por nós. Jesus Cristo nunca mais será profeta.
porque não haverá mais o que pregar. O rei chegou. Tudo aquilo que nós, como seus embaixadores, fazemos e anunciamos e pregamos, agora aqui, o profeta e o sacerdote perdem o seu sentido. Chegou a hora do Cordeiro se estabelecer como rei e vigorar a sua lei por toda a eternidade. Pule para o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmão, a gente precisa se aprontar, porque o Cordeiro está vindo para cá. Ele está vindo buscar a noiva. A gente precisa se aprontar. A gente precisa se vestir desse linho puro, fino e resplandecente. Pastor, que tecido é esse? São a justiça dos santos. É o nosso testemunho. É o nosso proceder. Está na hora. Está na hora de colocar a nossa roupa. Está na hora de vestir as vestes de louvor. Ele já retirou de nós o espírito angustiado. Está na hora da noiva se aprontar. Está na hora de todos olharem para a rua e verem essas vestes reais de uma noiva que espera pelo seu marido. Você acha que se uma noiva passasse aqui, ela não seria notada? Ela não seria notada, ela não seria percebida. Não há como a igreja não ser notada. A única opção da igreja estar no mundo e não ser notada é porque ela não se comporta como a noiva de Jesus. E aí ela só é como qualquer mulher é. Porque quando a igreja é noiva de Cristo e ela se veste e ela se prepara, todos a veem por conta das suas vestes santas, por causa da sua forma de proceder, por causa da sua vida de justiça. Olha para mim aqui, irmão. Quem no teu trabalho, na tua escola sabe que tu é crente? Quem na tua faculdade te respeita porque você é crente? Quem no teu trabalho para de falar palavrão porque você é crente? Ah, não, as pessoas, elas se comportam. Não, eu não sou aquele crente chato. E aí é bom porque as pessoas se sentem à vontade. Perto de mim, não se sentem à vontade. Eles não te identificam como a noiva do Cordeiro. Eles não te identificam como a noiva do Cordeiro. Porque ninguém seria capaz de chegar para uma noiva e falar assim, tipo assim, imagina a Ives, está vestida de noiva. E ela olha, irmão, a Ives, quando entrou naquela igreja, eu falei, meu Deus do céu, parecia uma santa, ainda bem que não era. Senão seria fulminado. Mas você acha que alguém seria capaz de chegar para Ives vestida de noiva? Ives, eu vi uma foto do Giannichini de cueca na praia. Você tem que ver. Tu acha que alguém teria coragem de falar isso para uma noiva? Teria nada, irmão. O coração da noiva está totalmente focado na boda. A mente da noiva só pensa no seu noivo. Ela está focada, e por mais que a pessoa chegue falando alguma coisa, ela fala assim, dá licença, minha mente está focada no meu noivo. E a gente está dividindo a atenção com a Babilônia, com este mundo, porque as pessoas não estão vendo que nós estamos nos vestindo com vestes das bodas. A gente precisa se aprontar. Como é feliz quem é chamado para essa boda. Como é feliz. Já teve aquela sensação de um aniversário de alguém? É porque hoje eu sei que não dá. A igreja é grande, né? Às vezes você faz uma festa e não dá para chamar todo mundo. Já viu aquela sensação que você vê um grupo falando de uma festa de aniversário? Não. Aí você fala assim, caramba, nem me chamaram. Não é uma sensação ruim? Isso, irmão, às vezes é um aniversário de 8 anos, que só vai ter criança gritando e pisando no teu pé o tempo todo. E mesmo assim você fica triste. Eu estou falando das bodas do Cordeiro, irmão. Você imagina não ser convidado para essa boda? Você imagina você chegar no fim da tua vida e entender que você não está entre os convidados. Versículo 11. E vi o céu aberto. Aí agora eu vou começar a ir e voltar. Não se perde, não, me acompanha. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestida de vestes tingidas com sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino e puro. Olha que maravilha, irmão. Depois desse grande som que a terra vai ouvir, o mundo vai olhar para cima, e sabe aquele sacerdote, aquele profeta, aquele rei que entrou em Jerusalém humilhado, em cima de um jumentinho, para morrer? Ele vem numa outra postura. Apocalipse vai dizer que ele vem montado em um cavalo branco, e ele é chamado pela palavra de Deus, e atrás de Jesus Cristo vem todo o exército angelical, e no meio do exército angelical vem a igreja de Jesus, vestida de vestes brancas, aleluia, atrás de Jesus Cristo. Meu irmão, meus filhos, vocês que são filhos dos seus pais, eu fico pensando na condição, porque a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado, 2 estarão numa cama, você marido, você esposa. Eu fico imaginando a situação do Senhor buscar a esposa e o esposo ou o filho ficar, e aí os pais forem aos céus. Eu falo muito isso com os meus filhos, e de repente a trombeta tocar, e os filhos olharem para o céu e ver Jesus Cristo voltar com esse exército angelical, e a sua igreja, e esse filho que ficou, que não foi convidado pelas bodas, olharem para Jesus Cristo, e logo depois de Jesus Cristo olhar, olha lá o meu pai, olha lá a minha mãe, e esse filho não poderá mais fazer o que muitos filhos hoje fazem, querendo chantagear pai e mãe, tentando infligir tristeza no seu coração, porque Apocalipse diz que o tempo do choro já passou, o tempo do sofrimento já passou, não haverá mais dor no coração desse pai, o senso perfeito de justiça foi instaurado no seu coração, o filho estará lá, não haverá rispa para clamar por sua vida. Ele verá o seu pai e a sua mãe voltando acompanhado de Jesus Cristo. O marido verá a sua esposa, que tanto chorou em oração por ele, mas ela não mais chorará. É promessa do Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Bruno, Nicolas e João, se vocês não se posicionarem com o Senhor, vocês estarão de frente para os seus pais, e eu e a sua mãe olharemos para vocês aqui na terra, e nenhuma lágrima cairá dos nossos olhos. O tempo de chorar pela vida de vocês passou. A gente chora agora, mas quando Jesus Cristo voltar, irmão, meu irmão, Cristo já manifestou aquilo que ele tinha que fazer. Garantam vocês o convite para a boda do Cordeiro. Garantam vocês filhos, vocês maridos e esposas. Isso é com você e Deus. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Sabe, e pra gente agora isso vai fazer muito sentido. Porque da mesma forma que quando Deus mandava as suas pragas para o Egito, e a Bíblia diz que Deus operava sinais e humilhando o Egito, e cada sinal que o Senhor fazia, ele endurecia cada vez mais o coração de Faraó, será idêntico na sua vinda. Será idêntico. Porque muitas aflições serão derramadas no mundo quando o Senhor começar a derramar os seus cálices, e o mundo se irará contra o Senhor, se revoltará com o Senhor. Os homens, estou falando da besta não, os homens acharão que eles têm capacidade de macetar o Apocalipse. Você está entendendo que não é à toa que aquela cantora fala isso? Isso é o coração do mundo. Ele acha que ele pode impedir o desígnio de Deus.
Ele acha que ele tem poder de frear esse poder do Senhor. Apocalipse, no versículo 19, vai dizer que os reis da terra se reunirão, todos os reis, todos os líderes, para guerrear contra Jesus Cristo. Meu Deus! Meu Deus! Você consegue imaginar isso? O Macron, o Lula, da Nicarágua. Não! Essa terra é nossa! Aqui tu não entra! Governos, reis e senhores. E por que que eles têm essa empáfia? E por que eles têm essa presunção? Porque eles estão sendo guiados por espíritos malignos. Apocalipse 16, versículo 9, diz: e os homens foram abrasados com grandes calores, ficaram irados e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Veja, a gente viu isso. Quando o Covid chegou aí, o que a gente fazia? Olha, isso é Deus chamando, isso é Deus dando os seus sinais, isso é Deus derramando o seu cálice. Voltem-se para o Senhor, e o mundo se enfurece cada vez mais. Que mano é Deus? Que Deus é esse? Deus derrama dos seus sinais e o mundo se ira. O espírito do faraó do Egito continua vigorando nos nossos dias. Deus manifesta, toca as suas trombetas, e o mundo cada vez mais endurece seu coração. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, João vai dizer que ele viu sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Jovens e adolescentes, este mundo está sendo guiado por espíritos malignos. Esse mundo jaz no maligno. Essa é a afirmação da palavra do Senhor. Versículo 15 diz: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Lembra quando eu falei que Jesus Cristo volta com as suas vestes de sangue? Esse sangue não é o do Calvário, não é. Ele é rei, irmão. Ele é vitorioso. Ele foi glorificado. Não há mais vestígios de sofrimento sobre as suas vestes reais. Esse sangue é o sangue dos seus inimigos. Ele pisará o lagar da ira de Deus. Ele esmagará os seus inimigos. É isso que Apocalipse diz. Ele destruirá os seus inimigos. E a Bíblia diz que o Senhor colocará todos por escabelo debaixo dos seus pés. Esses reis da terra estão ali diante dele. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo chegou, sua igreja veio com ele, e agora a besta e o anticristo conseguem convencer toda a liderança mundial que eles são capazes de guerrear contra Jesus. Vai vendo. E você fica imaginando as outras pessoas que foram guiadas por esses homens. Porque aqui a gente está falando de reis, a gente está falando de lideranças, a gente está falando de senhores. O anticristo vai chegar e falar: não, a gente é capaz de vencer Jesus Cristo. A gente vai guerrear contra eles. E aí no versículo 19, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é humilhar de cima para baixo. Ele de fronte, ele lança vivo no lago de fogo a besta e o falso profeta. E aqueles reis que foram induzidos e convencidos pelo Espírito do Anticristo que eles seriam capazes de vencer Jesus Cristo na última batalha, eles estão olhando e virando um para o outro e falam assim: mas como assim? Eles falaram que a gente seria capaz de vencer Jesus, e eles são os primeiros a serem lançados no inferno.
Eles disseram que a gente tinha poder, que nós tínhamos muitos servos, que nós éramos reis. E quando eles olham para Jesus Cristo, e a palavra do Senhor vai dizer que da sua boca sai uma espada afiada, eles vão olhar para esse Deus e vão acompanhar o percurso da espada, até que a ponta da sua espada chegue na sua coxa. E eles ficam diante de uma terrível constatação, porque muitos deles podem ter sido reis aqui nessa terra, podem ter sido senhores de muitos servos, só que eles estão diante, não de um rei, mas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não há poder que possa confrontá-lo. Não há poder que possa confrontá-lo. Nesse momento, esses reis entrarão em desespero. Eles chegarão à conclusão: o anticristo nos enganou. Ele dizia que nós tínhamos poderes porque nós tínhamos reino. Ele tem todo o poder. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Versículo 19: e vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo é o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, os reis, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Preste atenção. São 3 grupos, não sei se você acompanhou. Eu tenho a besta e o anticristo. Eu tenho os reis da terra. E agora eu tenho todos aqueles que se aliançaram com a besta, que se aliançaram com este mundo. Todos aqueles que estiveram nas nossas casas, nas igrejas, e que a gente tanto falou, mas que não foram convidados para as bodas do Cordeiro. E aí você fica imaginando, você filho, que não foi, você vê Jesus Cristo voltar, atrás de Jesus Cristo está o seu pai e a sua mãe, em cima de um cavalo branco, e aí você vê aqueles homens que conduziram a sua vida, os senhores deste mundo, aquelas pessoas que te conduziam, os influenciadores, todos sendo mortos. Caiu a besta, caiu o anticristo, caíram os reis da terra, e você está lá, e você diz assim: meu Deus do céu, eu não fui convidado para a boda do Cordeiro, mas há uma outra ceia preparada aqui. A Bíblia vai dizer no versículo 17 que o Senhor, antes de tratar com aquele que ficará de fora, convidará as aves de rapina. Ah, meu irmão. O Senhor convidará as aves de rapina, e todos aqueles que não são salvos estarão diante do Cordeiro, diante desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Apocalipse 19, versículo 17 vai dizer que quando o Senhor os matar, as aves comerão das suas carnes. Essa será a segunda ceia. E ele não usa essa metáfora à toa, porque nas outras religiões, por exemplo, nos egípcios, nos babilônicos, sempre foi uma desonra alguém não poder ser enterrado. Porque na maior parte das culturas, quando alguém não é enterrado, eles acreditam que essa pessoa não pode atravessar o rio. Compreende? Ela não pode gozar de uma futura vida em qualquer religião. É como se ela ficasse impedida. E é isso que o Senhor está mostrando para João. Esses homens serão engolidos por essas aves, porque eles não atravessarão o rio cristalino que corre no meio da cidade, que flui do trono do Cordeiro. Não terão direito à vida. Não terá direito à vida. Eu não sei até que ponto a gente recebe essa palavra no nosso coração. É tempo de nós
aprontarmos a nossa vida. E a gente vem para a igreja e volta para a igreja e vê meu pai orando, a mãe orando e não toma posição, e vê a esposa e vê o esposo orando e não toma nenhuma posição diante do Senhor, e o Cordeiro está se aproximando dessa terra para buscar a sua noiva. Não é qualquer pessoa. Muda a tua forma de viver, meu irmão. Muda a tua forma de se comportar, porque você não está diante apenas de homens, você está diante do Rei dos Reis de toda a terra. Ele é Senhor dos senhores. Ele sabe o que você faz no culto do teu quarto. Ele sabe o que faz, o que acontece nos pensamentos de dentro da tua mente. Ele te conhece. E é Ele que vai definir quem serão os convidados. Amós 5, 16 ao 20. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem nenhum raio de claridade, para aqueles que estão sem o Senhor. Abre o teu coração nessa noite. Aproveita enquanto Jesus Cristo é profeta e sacerdote, te convida à salvação. Aproveita, irmão. Aproveita, porque Ele está de fora batendo na porta do seu coração e te convidando. Aproveita, porque quando Ele abandonar esses dois ofícios, Ele só será rei. Jesus Cristo vai voltar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele vai vir para buscar a sua noiva. Ele é Senhor da tua vida hoje, meu irmão? Jesus Cristo é Senhor da sua vida hoje? Apocalipse 22:7 vai dizer: eis que vem em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia. Você está se preparando para encontrar com Cristo? Está se preparando para encontrar com Jesus Cristo? Fique atento, irmão. Fique atento. Fique preparado, para que você não seja pego de surpresa. Apocalipse 22, versículo 11, e eu finalizo por aqui. Diz assim: continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Vê